Muito bem, então vamos dar sequência à aula do Egito e quero que vocês prestem bastante atenção, porque esse Deus chamado Osíris, havia vários deuses importantes no Egito. Ra, Atom era o deus Sol, Ra também, né? O Ré era o deus Sol. A maioria dos deuses uranianos, se você estiver lendo aquela apostila, já leu alguma coisa a respeito. Na história, quando se fala deuses uranianos, são deuses celestes. Sol, lua, estrelas, né? As pessoas acreditavam que os cometas eram deuses. Então, a ciência histórica chama isso de deuses uranianos. Mas isso aqui é só para a gente saber o que é. Não faz diferença nenhuma no nosso estudo. Então, a maioria dos deuses se tornam, com o passar do tempo, deuses uranianos, deuses celestes. Um deus muito antigo, talvez tão antigo, não mais antigo que Baal, mas logo depois de Baal é o Amon. Deus Amon, que era um deus cananeu, um deus uraniano, que se torna o céu, se torna o sol, e no final ele se torna toda a abóboda celeste. A abóboda celeste é o quê? Essa curva que a gente vê no céu. Então o povo antigo, quando elucubrava, que é isso? Estudava à noite as estrelas, o firmamento, eles contemplavam os deuses celestes, mas o grande Deus era a abóboda, era o firmamento, era o todo. Então os deuses, eles vão passando por percursos, vamos falar numa linguagem mais coloquial. O Deus está na moda, então ele é um Deus mais popular, como Osíris. Então, com o passar do tempo, esse Deus que está na moda, ele vai desaparecendo e as culturas vão colocando ele como Deus Sol, como Deus Estrela. Isso é muito comum em todas as civilizações, desde o homem das cavernas até aqui, as civilizações mais recentes, astecas, maias, né? Os astecas e os maias, eles estavam presentes aqui com a chegada do primeiro homem europeu. Quando o primeiro homem europeu chega na América, lá em cima primeiro, né? Depois aqui embaixo na América do Sul, eles se deparam com os maias, com os astecas, com civilizações tão grandiosas, né, quanto dos egípcios. Não em tempo, mas em pirâmides, porque no México tem pirâmides gigantescas, tem dezenas de pirâmides. Na América Central tem dezenas de pirâmides, nós vamos falar sobre eles aqui. E é muito recente, porque tem 500 anos. Diferente da civilização egípcia, que tem 8.000 anos, o início dela. Então, nós falamos na semana passada sobre o sistema religioso egípcio. Esse sistema que é copiado ainda hoje. Falávamos aqui no começo, antes da aula, que eu fui analisar hoje o edital de um dos colégios mais famosos aqui do Rio de Janeiro, o Colégio Dom Pedro II. Né? E esse edital de 2018 está pagando até 9 mil por professor com doutorado para ensino médio, lá ganha 9 mil reais. Uma boa grana, né? Aí eu falei assim, opa, às vezes tem uma vaguinha aqui para professor de história. Aí foi descendo, não tem vaga aberta para professor de história. Por quê? Não é interessante que homens que estudem os sistemas humanos, como os historiadores, como arqueólogos, antropólogos, esse pessoal estuda os sistemas humanos. E o sistema humano, ele se repete nas gerações, certo? Eu digo para você, o Brasil é um país politeísta ou monoteísta? Poli. Qual é a diferença dos dois? Politeísta, falei semana passada, são vários deuses sendo adorados. O Brasil é campeão disso aí, tá? Se você observar bem, eles falam, o Brasil é um país cristão. Não, senhor. O Brasil é um país politeísta, com sistemas de controle religioso. Se você for observar, todo candidato à presidência,
ele vai nas igrejas, vai nos padres, vai no centro de macumba. O Geraldo Alckmin estava aí esses dias aí recebendo a oração do Valdomiro. Estava lá. Só que aí no outro dia, no outro dia, ele vai lá no centrão de macumba. Por quê? Porque o sistema religioso, ele existe para convencimento. Está atrelado à política, está atrelado ao faraó, está atrelado às grandes oligarquias. Os sistemas religiosos estão atrelados aos dominantes. Se você pega as novelas aí da Globo, dos coronéis, tem sempre um padre que é colado com o coronel. Por quê? Porque o padre traz voto para o coronel, chamado compadrio. O compadrio é quando o coronel, ele tem ao lado dele todas as instituições da cidade. O prefeito está com ele, o padre está com ele, o convento está com ele, a dona da zona está com ele, está todo mundo com ele. E a religião é um desses fatores. Osíris vai ser um deus construído, tá? A partir de outros deuses, e vai se tornar o mais popular deus do Egito, a partir da quinta dinastia. Lá no começão, 3000 a.C., tá? 2500 a.C., já na idade dos metais, já havia metal. Lembra que eu falei do Neolítico? Depois do Neolítico começa a idade dos metais, é onde surgem os filisteus, tá? Onde surgem os fenícios, os sírios, onde existem aqueles exércitos que vão para cima lá de Israel, os amalequitas, os amonitas, vem de Amon, são adoradores desse deus Amon, certo? Você vê, por exemplo, Jezabel sendo uma sacerdotisa, né, de Acera, e qual outro que eu falei? De Baal. Ela era sacerdotisa desses dois deuses. E ali você pode ver que Elias pega a espada e mata todo mundo. Então o metal já estava aí na moda. Esse Deus aí, né, Deus com um D minúsculo, ele é um Deus popular. Por quê? Porque ele vai ser construído para haver um controle de massa. Fala, controle de massa. Controle. O que é controle de massa? Você não sabe controle de massa. O que é controle de massa? Controlar a população. Sim. Então, por exemplo, eu posso chegar agora e controlar toda a Copacabana? Eu posso? Eu, Fábio, vou falar assim, pastor Ronaldo, vou controlar todo mundo agora. Posso fazer isso? Ninguém vai cair nessa e eu também não tenho poder para isso. Mas existem veículos de controle de massa. Vamos falar alguns aqui. Os Osíris de hoje. Televisão. Hoje ninguém adora Osíris. Osíris hoje tem outra. A tecnologia trouxe ele para cá. Televisão, novela. A Rede Globo, quando começa com as novelas na década de 60, ela tem o apoio da ditadura militar. Por quê? Para deixar o povo bem idiota. Getúlio Vargas, o pai dos pobres, né? Ditador, com ele que começa aquele jargão, rouba mas faz. E isso é popular no Brasil. Mas o que ele faz? Ele instala um programa de rádio chamado A Voz do Brasil. E esse programa existe até hoje. Hoje não tem tanta força, mas quando não tinha televisão, era só Getúlio Vargas na mente. Controle de massa. As pessoas paravam para escutar. As pessoas param para assistir. Futebol, final de Copa do Mundo, último capítulo da novela, tá? Comercial com o Neymar. Você não gosta daquela marca, mas como é o Neymar que está lá, o que o Neymar está vendendo? Aí você assiste, porque é o Neymar. Ele cobra 2, 3 milhões para aparecer ali. A controle de massa. E nós somos controlados pelos sistemas. Ah, mas isso não tem nada a ver, isso é o capitalismo. Não tem nada a ver para nós, porque nós, como meros mortais, estamos na base da pirâmide.
Mas quem está lá em cima na pirâmide, controlando as massas, está com o bolso cheio de dinheiro. Define quem é quem. Define quem entra na política e quem não entra. Só viagem de classe executiva. Tem casa nas melhores capitais do mundo, Viena, Veneza, França. Mas nós, não tem nada a ver. Porque nós somos os escravos da base da pirâmide. Eu acho que tem aí, logo nos primeiros, tem como você ver? Logo nos primeiros slides, eu botei a base piramidal. Em cima o faraó, e aí vai descendo. Sacerdote, príncipes, engenheiros, tal. Aí na base da pirâmide quem é? Os escravos. Esquece o povo. Não tem povo no Egito. Tá? O Egito tem faraó, o sacerdote, né, e a classe dominante, e os escravos. Falei para você, uma civilização igual à civilização egípcia, que ficou 5.000 anos como a maior civilização em cultura, em ciência, em construção, engenharia, não tinha dinheiro. Não havia dinheiro, olha aí. Não havia dinheiro. O que havia? Havia um controle das pessoas. E o que era usado para controlar? Os deuses. Era um Deus para cada coisa. Era um Deus para tudo, gente. Observa bem no Brasil. É um Deus para tudo. As pessoas estão dentro dos sistemas de maneira inconsciente. Pode voltar lá. De maneira inconsciente e acha que está normal. As próprias igrejas evangélicas, essas grandes igrejas, são igrejas de controle. Porque o que elas dão para a pessoa? Elas dão aquilo que elas querem ouvir. Olha, quando você sair daqui, você vai achar sua bênção lá fora. Vem para cá, a pessoa vai. Vem para cá porque aqui você vai achar o marido que você quer. As pessoas estão prometendo as mesmas coisas que os faraós e os... Pode pular a próxima tela. As mesmas coisas que os faraós e os sacerdotes prometiam. Não havia dinheiro. Então, pelo que eles trabalhavam? A esperança de uma vida após a morte. Quando você morrer de tanto carregar essa pedra, de tanto você construir, de tanto você quebrar, de tanto você fazer isso aí, você vai encontrar a chamada a Terra das Canas, ou o Campos Elíseos. E lá você terá o paraíso. Lá Osíris vai te encontrar, vai te abraçar. O que os islâmicos acreditam que espera por eles no final da sua vida aqui? Para as mulheres eu não sei, eu sei que os homens vão encontrar 70 virgens. Vai ter, onde tem tanta virgem nessa época assim, gente? Ah, vou estourar essa bomba aqui, vou matar um montão de gente, porque quando eu morrer, gente, se você for estudar os países muçulmanos, já é a segunda religião do planeta. Do planeta inteiro hoje, 2018. Então o que eu estou falando pode parecer engraçado aqui no Brasil, que o islamismo é fraco. Mas saiu do Brasil, você migrou para a Europa, praticamente metade da Europa, tá? O leste europeu é muçulmano. A Croácia, que jogou agora a final da Copa do Mundo, é muçulmana. A África, em peso, é muçulmana. A Ásia, em peso, praticamente é muçulmano. Filipinas, tá? Praticamente toda a África. E eles acreditam nisso. E trabalham, vivem, os ditadores estão lá, tá? Fazendo as suas maluquices, e eles estão acreditando na vida após morte. Aí eu pergunto, estamos longe disso que eu estou ensinando para vocês? Ou seja, pessoas descobrem isso daí e aplicam nos dias atuais. Junta-se com emissoras, com empresários, com oligarquias, com sacerdotes, monta-se um sistema, cabeças pensantes, e vamos atuar. Enquanto nós estamos aqui, esses candidatos à presidência aí que nós conhecemos, essa cambada aí que nenhum deles presta, você acha que eles estão fazendo o quê? Fazendo alianças.
com igreja católica, com pastores, com empresários, com gente do ferro, com gente do aço, com gente do petróleo, com gente da energia, com gente de mão de obra, com gente que vende eletrodoméstico, com Casa Bahia, com não sei o que. Eles estão aí, irmão. Esse dono aí da Friboi, que foi preso, ele subornou 1000 e tantos deputados, gente. Ele falou com a cara mais lavada, ele está solto. Eu te pergunto, existe lei? Existe povo? Existe Constituição? Não existe, existe um sistema. E esse sistema é para a gente continuar trabalhando igual cavalo, burro de carga. Um sistema onde você vai num restaurante com a tua família, tu paga R$200. É ou não é? Em média, R$200 no restaurante. Só se você for nem cabeça de porco, você paga menos que isso. Você vai com a sua família, você pede um suco, R$30, uma jarra de suco. Tu pede um sorvete, um doce, vai R$150, R$200. O salário mínimo é... Isso aí já é um quarto, um quinto do salário mínimo. Que país é esse? Então é um país que tem um sistema construído análogo aos sistemas da antiguidade. E Osíris vai ser um deus usado para as pessoas crerem nele. Olha, esse Deus aqui é o Deus agrário. Sem ele, a planta não nasce. Sem Osíris, o grão não nasce. Ele era chamado Deus grão. Por quê? Porque segundo, eu expliquei semana passada, segundo a lenda, o mito de Osíris, o irmão dele, Sete, o mata afogado no Nilo. Ele morre no Nilo. Então quando ele morre, o sangue dele ali abençoa o Nilo. Tá? Ele pega o corpo, a carcaça de Osíris e parte em 7 pedaços e espalha pelas terras do Egito. O que o faraó fala? Tem um pedaço de Osíris lá em tal lugar, vão para lá e vão plantar. Tem um pedaço de Osíris em tal lugar, vão para lá e vão plantar. E, curiosamente, são as maiores cidades até hoje. O Cairo, Iotebas, Luxor, algumas cidades do Egito. E prosperaram, por quê? Porque o povo trabalhou, meu irmão, até aquilo lá virar deserto. Aquilo foi explorado, foi usado, que aquilo virou um grande deserto. Tá? Aquela terra ali era fértil. O Nilo, a vazante dele ia quilômetros para dentro do Egito. Aquele lodo de aluvião levava nutrientes para a terra, aquilo brotava. Então o faraó falava: Osíris, o deus Osíris trouxe o Nilo para nós, vamos trabalhar, porque se você trabalhar na sua morte, você vai encontrar ele e você vai gozar das maravilhas do Campos Elíseos. As pessoas trabalhavam, acreditavam e só ganhavam ração. Agora veja os tesouros do Egito. Quando descobre uma cova de um faraó, aí um frenesi. Só na tumba de Tutancâmon, que foi algumas que foram encontradas ilesas, porque muitas foram saqueadas, tinham toneladas de ouro. Toneladas de ouro. Diamante, pedra preciosa. Então, alguém gozava dessa riqueza. O Egito, ele tinha influência em todo o mundo antigo conhecido. Como ele comprava essa influência? Com ração? Era? Com o quê? Com ouro, né? Mas o escravo estava lá, carregando pedra, cavando mina, trabalhando com fogo, com metalurgia, queimando a cabeça lá, se matando. O índice de vida lá era 25 anos para o homem. Mulher começava a parir com 12, 13 anos. Quando Deus, aí se formos migrar para a Bíblia, quando Deus tira o povo do Egito, Deus está vendo esse povo, tem uma parte do povo dele lá. Porque não era só o povo judeu, hebreu, que era escravo, tinham povos de todos os lugares. Uma parcela desses escravos era o povo hebreu. Ficaram outros milhares, milhões lá. E Deus tira o povo. Mas o povo era tão amante dos deuses, que quando chega na primeira oportunidade, falei aqui semana passada, chega Parão e fala: construam-nos deuses.
Moisés não resolveu nada. Sabe o que me lembra isso? Aquele crente que chega aqui na igreja, ele fica 15 dias orando. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Aí Deus não deu. Deus é que manda. Deus é que sabe se vai dar ou não. Aí ele sai daqui e vai procurar outro Deus. Na outra igreja, ou noutra religião, ou numa outra igreja evangélica mais adequada às vontades e desejos individuais dele. Então Osíris é a divindade mais próxima do homem, porque Osíris, ele tem corpo todo de homem. A maioria dos deuses, quase a totalidade dele é metade bicho, metade homem, mas a Osíris não. Osíris tinha um estereotipo humano, e isso foi bem calculado, porque as pessoas se aproximavam mais dele. É com Osíris que começa os faraós usarem aqueles dois elementos, o chicote e o cajado, né? O chicote, tá? De ser duro, e o cajado de pastorear, uma espécie de pastor, né? Aí ele representava, olha aí, eu já falei mais ou menos, a fertilidade do Nilo e da terra. Era ele que dava vida aos grãos para germinarem. Uma professora minha, Maria Helena, até fiz uma homenagem para ela no meu Facebook, ela é mestre em ciências egípcias. Então ela explica que 5.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, antes de Cristo, era comum, na seca, os pais comerem os filhos. A própria Bíblia fala disso. Então havia uma grande infanticídio. Às vezes a fome era tamanha que era churrasco de criancinha mesmo. E isso atrapalhava os planos de crescimento do governo. Então um sistema é criado, mais uma característica é dada a ele é o Deus grão. Vamos plantar. E isso é um sistema criado para quê? Para ir acabando com o canibalismo. Quando o governo brasileiro quer tirar o foco das pessoas de alguma coisa, faz o que está fazendo agora, olha, surto de sarampo. Há 2 anos atrás, quando meu filho nasceu, microcefalia. Eu estou na base da pirâmide, eu não sei o que está acontecendo, se é verdade, se é mentira, vou eu correr com meu filho, e compra isso, e compra aquilo, geralmente é época de eleição, né? Surto de sarampo, Zika vírus, morreu X, morreu tanto, todo mundo correndo, aí você acaba indo, porque você está na base, você vai, eu vou, você vai. Não tem como você lutar contra o sistema. Por quê? É o que a Bíblia fala. Olha o que a Bíblia fala. Que existem hostes espirituais da maldade. Aonde? Nos lugares celestiais. Não está falando só do céu atmosférico, não. Está falando nos grandes governos, nos grandes escritórios. Tem escritório, irmão, que o cara não fala nem de dinheiro. O cara fala só em barra de ouro, em Bitcoin. Bitcoin agora é a moda, é a moeda invisível. O futuro, no futuro, Marx já falava isso lá atrás, no marxismo. No futuro não haverá dinheiro. A pessoa que é rica, ela não tem como comportar aquela quantidade de moedas de ouro igual o tio Patinhas. O dinheiro dele todo é virtual, está lá dentro do computador. Ele pega o dedo e fala assim, eu vou investir 5 bilhões nos Estados Unidos. Vou tirar aqui de Moçambique, não está me rendendo nada, vou tirar, e joga ali. Vamos ver o que acontece. Só que nesse mover de dedo, ele tira aqui 1, 2, 3, 4 milhões de remédio, de vacina, de colégio, de escola, de hospital. Um dedinho. Quando chega um crente, uma pessoa endemoniada, com trimelique, treco-treco, estou endemoniada, é chucaveira, não sei o que, eu dou gargalhada, sabe por quê? Porque o diabo já não está mais nessa não, irmão. Tu acha que um espírito maligno, tá? Um espírito maligno, vai ficar preocupado em entrar no corpo da pessoa para ficar com trimelique na igreja? A Bíblia fala em Efésios 6,10,
ela é muito clara. Ele habita os lugares, ó, os controladores de sistema. Tá? Era marido de Ísis, deusa do amor e magia. Ísis também, a Igreja Católica pega todos os atributos de Ísis e lança em Maria. Então ela transforma Ísis em Maria. Se você for estudar a fundo, se você pegar livros para ler, você vai ver que a Igreja Católica adota muitos deuses antigos e transforma em santos. E dá para ele as características. Certo? Quer ver um? Oxóssi caçador. É um deus africano. Caçador. É o mesmo deus viking chamado Thor. Caçador. Usa um machado e um martelo. A mesma coisa. E o Brasil é São Jorge, guerreiro. É o mesmo demônio. É o mesmo deus. Se alguém der, por exemplo, o boneco do Thor para o seu filho, todo mundo vai achar bonito. Que lindo! O Thor! Claro, porque ele é um deus louro, bonitão, do olho azul. Mas se der para ele, olha aqui, ó um bonequinho de Exu Caveira. O voodoo, meu Deus! Sangue de Bolê! Oh, meu Deus do céu! É o mesmo Deus. Mesmo Deus. Tá? Só muda o nome e a cor. Mas os sistemas são os mesmos. Ele era o filho do Deus Céu e Deus a Terra. Era a união, né? Entre o físico e o espiritual, e o celeste. Assume forma humana e torna-se o primeiro faraó. Qual a legalidade que os faraós vão ter para serem chamados de deuses? O primeiro de nós era um deus, Osíris, que se transformou num faraó. E a partir dele vem a nossa linhagem. Aí o povo, lembra que eu falei para vocês que hoje nós temos a televisão e as imagens. Por que Deus não gosta da iconolatria? Iconolatria é de ícone, que é a mesma coisa que adoração a imagens. Mas isso não é idolatria? Idolatria é quando você diviniza qualquer coisa, bicho, gente, boneco. Agora, iconolatria são imagens. Por quê? As imagens são o quê? Pedagógicas. Então, quando você vai educar uma criança, vai ensinar ela a falar, ler, escrever, você ensina ela já com o dicionário Aurélio, aqui, Lucas, meu filho tem 2 anos, aqui o Aurélio, ó, casa, quer dizer, é assim que você ensina? O que você ensina? Desenha uma casa, porque é pedagógico. O nosso cognitivo cerebral, ele funciona com o visual. Como é que o cego aprende? Mais difícil, o tato. E o surdo? Mais difícil também. Agora, o visual, meu amigo, olhou, pum, bateu, valeu. E o que os faraós fazem? Que copiam lá dos magos rupestres, que eram aqueles desenhos das cavernas. Desenham todas as pirâmides por dentro. Todas as cidades eram desenhadas em alto relevo, com várias cores, com cores lindíssimas, com desenhos maravilhosos, com hieroglifo, com coisa maravilhosa. O que o povo fazia? Quando ia trabalhar, via aquela representação dos deuses. Olha Osíris, olha o que ele fez, olha o que aconteceu. Aí chamava o filho e passava aquilo por oralidade para o filho. Tá? É assim. Bora, pode passar. Isso eu vou passar rápido, porque lembra que eu falei que Osíris, para ele alcançar todo o povo, ele vai adquirir as características de vários deuses da antiguidade. Então ele era chamado de Osíris Sequer, que era uma múmia com cabeça de carneiro, tá? Que representava, o chicote e o cajado vem daí, que era o pastor, o bom pastor. Osíris Nepra, tá? O deus dos grãos, tá? Era através dele que a terra produzia grãos. Dani, pega o Lucas, por favor. Deus da fertilidade do alimento. Osíris Ra, identificado também desde os primeiros tempos com a lua, tá?
Osíris Neb-Er, como Senhor da eternidade, representado por uma múmia com cabeça de pássaro. Vai. Osíris-Queb é uma associação com o Deus antigo que teria produzido o ovo cósmico, de onde tudo começou. Você vê que essa teoria do Big Bang, ela tem várias vertentes. No tempo das civilizações antigas, dizia que tudo era um ovo, e que esse ovo racha e tudo nasce desse ovo. Um ovo gigantesco. Tem várias teorias. Uns chamam de explosão, outros falam tudo aí. Osíris, associado com o deus carneiro, Mendes, é chamado constantemente como Senhor Tatu, Osíris Ba-Neb-Tet, Osíris Assar Rep ou Serapis. Esse é interessante, que é a fusão de Osíris com o deus touro, Baal, um homem mumificado com a cabeça de touro, sobre a qual está o disco solar e as plumas. Em suas mãos segura o mangual, o cajado e o açoite. Então, colocam em Osíris a cabeça de touro. Por quê? Até ele chegar na personificação humana, ele tinha que agradar as várias culturas. Por exemplo, o povo de Israel estava lá. Então, o povo de Israel tinha a cultura de matar touros. Então, peraí, ele é metade touro e metade homem, então não está mais para mim, né? Lá no Nordeste é o Padim Padiciço. Aqui no Rio, quem é? Não sei. É o Jorge. São Sebastião. Lá no Sul, Nossa Senhora. Não sei lá, Nossa Senhora das Dores. Então, cada ícone desse vai ter uma característica. Mas no final, tudo vai se fundir na pessoa de um Deus só. Que é o grande momento, é o grande apogeu do Egito, quando Osíris se torna o Deus principal do Egito. E aí era festa. O que Faraó falava era lei, tá? Pode passar. Esse aí, por exemplo, era o Deus, a personificação com o chapéu do touro, tá certo? E corpo de homem. O que os gregos fazem? Bebem na fonte. Eu vou falar sobre os gregos em breve. Não sei se depois do tabernáculo, semana que vem não tem aula, ou se eu vou falar do judaísmo, porque é super complexo, tanto falar de judaísmo como falar da mitologia grega. Se você observar a mitologia grega, basicamente toda ela, os deuses são metade bicho, metade gente. E eu quis colocar aí o Minotauro, que é uma cópia que os gregos trazem dos egípcios, que é a cabeça de Baal, que é o primeiro deus. Olha como esse primeiro Deus, ele percorre, esse civilização percorre. Na Espanha, aquelas touradas, você acha o quê? Aquilo antigamente era um culto. Foi se transformando. Tá? Mas na Índia, ainda, a vaca é muito venerada lá. Porque eles dizem que a vaca é o transporte de Shiva. Uma deusa com cabeça de elefante. Entendeu? E as pessoas são devotas daquilo. Milhões. A Índia tem 1 bilhão de pessoas. Tá? Então essa aí é uma representação já saindo do Egito e indo para a Grécia. Passa. Olha aí. Essa é uma imagem. Olha aí. Dá para ver? Tá? O Minotauro, né? Teseu, que é um dos deuses já gregos, mas também tem características de Osíris, porque todo homem é forte, e ele já está quebrando um tabu e construindo um outro tabu. Ou seja, o touro já não é mais tão poderoso. Agora temos outro deus, Teseu, é um deus mais jovem, mais bonito. E aí os europeus vão copiar isso daí. Você pode ver que a beleza europeia começa com os deuses gregos. Quem que é bonito? Qual é o padrão de beleza hoje? Que o brasileiro? Ele era lindo. Ele era lourinho de olho azul. Que homem lindo, parece até meu sogro. Só que você está ficando meio careca, mas tem olho azul. Aí ele era lindo, tinha olho azul. Ou seja, ele era lindo. O que a pessoa migra? Migra já para um sistema de beleza construído.
Não sei se eu passei aqui para vocês, pegaram umas meninas negras dos Estados Unidos e colocaram para elas falarem o que era bonito e o que era feio. Aí pegaram os artistas, Tom Cruise, pegaram a Frozen, pegaram um montão de caricaturas brancas, do cabelo lisinho, do olho azul, magrinho, e outras figuras negras da cor dela, da etnia dela. Todas que eram da etnia dela, ela falou: essa é feia, essa é feia, essa é feia, essa é feia, essa é feia. Aí quando mostrava uma criança lourinha, do olho azul, essa é bonita, essa é linda. Nossa, que linda! Onde foi criado esse sistema? Aí. É uma coisa tão que está aí diante da gente, mas a gente não se apercebe. E isso mexe com a nossa vida? Claro que mexe. Que a pessoa chega na igreja e fala: Senhor, me dá um marido. Mas eu não gosto de negro não, tá, Deus? Eu não gosto com aquele narigão largão não, tá? Nem de cabelo duro. Eu gosto de um lourinho, tá? Ela cria um padrão de beleza que foi construído. Então a beleza não é mais o caráter, a beleza não é mais ser um bom crente, a beleza não é mais ser um trabalhador. A beleza é dar a mão para um cara ou para uma mulher que ele possa dar a mão no shopping e destilar para as pessoas verem. Isso é idolatria. Tá certo? Foi construído para nós coisas que nós devemos fazer e repetir. E nós fazemos. Até dentro da igreja. Tem pastor que prega: está amarrado. Então onde está isso na Bíblia? Aí nós repetimos. Vivemos o mesmo sistema. O que as grandes igrejas fazem? Olha, quando você sair daqui, você vai levar esse saquinho de sal grosso. Quando você chegar na sua casa, você vai jogar esse sal grosso na porta. Irmão, Deus precisa de sal grosso. Deus precisa de alguma coisa que Ele mesmo criou. Olha, eu criei as árvores, as cachoeiras, mas vocês têm que ir lá na cachoeira tomar um banho de cachoeira e banho de pipoca. Porque depois de banho de pipoca, você... Deus precisa disso, gente. O Senhor do céu, da terra e do mar, o Deus poderoso, o Criador do universo, precisa que a gente vá tomar uma baforada de cachimbo. Agora eu estou bem. Epa, agora eu estou bem. Ah, irmão. Isso aí está mexendo com o teu emocional, está mexendo com os seus medos, com aquela cultura da sua avó, do seu avô, que falava lá da mula sem cabeça, que falava lá do curupira, que falava lá de todo mundo. Aí o cara tem medo. Construções feitas aqui, desculpe, no Brasil. Ó, não corra não, escravo, porque nesse mato tem mula sem cabeça. Ele já vem de uma religião mística. Aí ele chega numa terra que é puro mato. Aí alguém fala para ele: ó, se você fugir da senzala, o saci vai te pegar aí. O saci é a alma de um escravo que perdeu a perna, e ele quer buscar a perna de outra pessoa para botar na dele. Tu acha que o escravo ia fugir? Sistema. Ó, irmão, Deus vai pesar a mão sobre você, hein? Isso aí, irmão, isso não diz na Bíblia não, irmão. Deus é amor. O amor de Deus é maior que o universo. Ele deu o Filho dele. Cheguei no Facebook ontem, eu quero dar gargalhada, eu abro o Facebook. Aí chega uma irmã lá de uma igreja que eu nem sei, e fala assim, bota um saco de dinheiro, uma foto com um saco, aí ela escreve assim: irmão, estou profetizando que até o final de semana alguém vai levar um saco de dinheiro desse para você. Eu coloquei embaixo. Aí galera, copia, porque se não aparecer, a gente bota lá na justiça. Vou conferir se ela não tirou o saco de dinheiro de lá. Porque isso aí é guruísmo, charlatanismo. Isso aí foi o que Saul foi procurar lá na pitonisa. Feitiçaria. O crente gosta de igreja que tem característica de feitiçaria. Tô vendo a bola preta na sua cabeça. Repara bem. Aquele emocional, sabe? Aquele treme-treme fora de hora, sabe?
Você quer provar que você é crente? Vem orar aqui cedo, vai pro retiro, faz vigília, isso para mostrar que é crente. Para mim é isso. Vem na escola dominical, aprende a Bíblia, vai pregar na praça. Quer ver? Se o cara é crente mesmo, olha só, não, tu vai pregar na praça, tá? Se ele vai. Ó, tu vai pegar lá no dia de verão, naquele solzão, tu vai de terno e gravata, pega a Bíblia e começa a pregar lá no posto 5 de Copacabana. Vai para lá. Tem aquela mulherada lá, aquele montão de homem lá, e você vai para lá pregar, para ver se tu é crente. Será que ele vai? Mas tremer, gritar, aleluia, bater o pé, ele gosta. Sistema que foi construído para causar emocional. Vai. Olha aí, ó, a figura do mística, do Minotauro, que começa lá no Egito, né? Vamos lá. Olha a estátua de Osíris, tá vendo? Essa estátua aí, ela é gigantesca, construída na montanha. Esse buraco aí era uma montanha, gente. Passa o próximo. Olha aí, isso aí já é outro. Isso aí é uma montanha. Os caras veem uma montanha. Vamos fazer aqui um templo de Osíris. Galera, vamos trabalhar. Quem for morrendo aí já sabe, vai encontrar Osíris lá no Campos Elíseos e terá uma vida plena de riquezas e glórias e gozo eterno. Aí os caras, meu amigo, poliam isso com pedra. Com pedra. Porque apesar de haver o metal não era usado para isso. O metal era usado para guerra, para outras coisas. E não havia tanta metalurgia para tantos escravos usarem ferro. Pô, não era fácil não. Você derreter um ferro, meu amigo, naquela época. Tenta derreter ferro na sua casa. Você consegue. Se você não tiver maquinário, se você não tiver toda aquela estrutura. Imagina isso há 5.000 anos atrás. Próximo. Olha lá. Isso já é outro. Olha o tamanho da pessoa e olha o tamanho da estátua. Então, Ísis e Osíris. As pessoas rendiam a ele toda a vida na terra. Então o camarada ia plantar, era dedicado a ele. Ele pegava os sacos, os grãos, trabalhavam, as famílias trabalhavam até não aguentar mais, pegava todos aqueles grãos e levava para os sacerdotes. Os sacerdotes que estocavam um alimento. Isso está até na Bíblia. Olha o que José faz. José aproveita essa deixa e estoca os grãos. Tá? Vai. Osíris, a estátua de Osíris é preta aí, porque é uma alusão à terra do fundo do rio, chamada Terra de Aluvião, que é uma terra preta, que vem do fundo do Nilo, e quando a vazante do rio vai para dentro do deserto, ela irriga o deserto, e aquela lama preta é apropriada para plantar o grão. Então, em determinadas dinastias, eles começam a desenhar Osíris negro. Outros defendem que é por causa da cor negra dos africanos, mas fica aí esse entendimento. Próximo. Bom, essa foto aí fui eu que tirei, tá? Vou aparecer aí já, quando eu fui lá. Olha essa estátua que foi recentemente descoberta. Que a última vez que eu fui foi em 2011. Essa estátua tinha sido descoberta há uns 6, 7 meses. E aí, quando eles foram mexer ela estava em pé, ela caiu, quebrou. Mas olha o tamanhão, tudo feito em bloco de pedra. Olha o polimento, irmão. Isso aí demorava 100 anos para terminar. O cara passava a vida polindo uma pedra para construir um Deus. Tá? Passa. Olha aí. Osíris. Passa. Isso aí sou eu, olha lá. Ai, cambada aí, ó. Próximo. Olha lá, eu, magrinho, viu? Olha lá, outro atrás construído, não tão bem feito. Dá para ver daí, não? Vai.
Olha lá, bebendo água. Lá no Egito é o seguinte, você desidrata sem perceber. Você está no deserto e de repente você cai. O que houve? Desidratou. Porque ela faz 55 graus. 50, muito. Você tem que ficar bebendo água o tempo todo. Vai. Ali. Eu de frente para a esfinge. A esfinge é metade gente, metade leão. E ela está na entrada de Tebas. É a porta de entrada das grandes pirâmides, né? Alguns dizem, eu não sei sobre a esfinge, mas é um mistério ainda. Mas está dentro dos deuses que são metade gente, metade animal, né? Vai. Olha lá, tranquilão, de short. Joguei uma bola lá. Mentira, joguei não. Essa aí é a grande pirâmide de Quéops ou Kéfre? Agora eu não lembro. Miquerinos, Quéops e Kéfre. Essa é a maior. Irmãos, só vou dizer uma coisa. Aquilo ali, a pirâmide, ela é construída sem cimento. Vocês sabiam disso? Sabia disso? Não havia cimento. Não botava, a gente quando faz uma casa, pega o tijolo, bota o cimento. Não. As pirâmides foram todas feitas por encaixe. Encaixe. Perfeito. Milimétrico. Irmãos, misericórdia. O poder da religião. O que uma religião, o que um Deus pode fazer com as pessoas? Aí a gente fica pensando no anticristo quando ele chegar. O anticristo, ele vai, as pessoas vão amar esse cara. Tudo que a gente vê em televisão, em novela, nada disso vai ser, irmão, porque isso é muito óbvio. Vai ser algo novo, porque a Bíblia fala que até os escolhidos vão acreditar nele. Muitos são chamados, poucos escolhidos, e poucos escolhidos vão acreditar nele. Não é possível que esse cara é o anticristo, isso é uma bênção, isso é de Deus. Olha o que ele só faz o bem. Aí, vai, aí as pessoas vão fazer tudo isso. Aí para fechar, porque eu só Egito, irmão, eu estudei 2 períodos, foi 1 ano, lendo, resumi aqui 1 ano de aula, em 1 ano tendo aula em 2 horas. Então vamos ler o que diz a Bíblia a respeito da idolatria. Salmo 115, 2 e 7. Pode ler comigo, ó. Porque dirão os gentios: onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Tá? Mas o nosso Deus está no céu. Fez tudo o que lhes agradou. Aí Davi expressa bem o que Deus quer dizer a respeito dos deuses e porque Deus não aceita a idolatria de espécie alguma, e principalmente essa idolatria pelos ícones, pelos desenhos, pelas imagens. Por isso que Deus abomina, porque Deus está vendo o homem sendo escravo dos deuses. A Bíblia fala, mas não fala tão profundamente como nós estamos estudando aqui. Aí Davi é bem explícito. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, não falam, olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Próximo. A eles se tornem semelhantes os que fazem, assim como todos os que neles confiam. Olha o que Deus está falando. Aquele camarada que está lá no Egito carregando pedra, ele é uma máquina que não pensa. Ele virou um boneco, um burro de carga, igual o ídolo. Tem cabeça e não pensa, tem olho e não vê. Às vezes, irmão, nós somos tão viciados, somos tão colocados dentro do sistema humano, que a gente faz coisas repetidas, nem percebemos. Somos escravos, às vezes, de certas coisas, nem percebemos. De comida, de bebida. Aí ele fala: Israel, confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Por que nós não temos hoje uma imagem de Jesus? Fala para mim. Quando Jesus vem à Terra, Ele não se permitiu ser desenhado, porque antes dele já havia esculturas de Platão, de Aristóteles, dos imperadores romanos. Por que ninguém fez um busto de Jesus? Ele não permitiu. O rosto dele ficou desfigurado na crucificação para ninguém copiar o rosto dele. Por quê?
Porque Ele não quer que nós sejamos homens adoradores de imagens. Ele quer que nós possamos ter fé no Espírito dEle, na invisibilidade dEle. A fé verdadeira, ela não trabalha na iconolatria, no desenho, nas imagens. A fé trabalha no invisível. Por isso que Deus abomina a idolatria. Estou terminando. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Quem é a casa de Arão? Qual é a tribo? Os adoradores. Eu quero adorador. Os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o teu auxílio. Ele é o teu escudo e broquel. Próximo. Ezequiel 29. Estou no Velho Testamento. Olha só. No 12º dia do 10º mês, do 10º ano do exílio, esta palavra do Senhor veio a mim. Olha o que Deus fala para Ezequiel profetizar. Filho do homem, vire o rosto contra o faraó. Na época de Ezequias tinha dinastias. Estava em plenas dinastias faraônicas. O couro comia lá. Nego construindo pirâmide. E Deus falando com Ezequiel: rei do Egito, profetiza contra ele e contra todo o Egito. Diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, estou contra você, Faraó, rei do Egito, contra você, grande monstro deitado em meio aos seus riachos. Você diz: o Nilo é meu. Está falando para Osíris, o Deus deles. Eu o fiz para mim mesmo. Vai. Mas porei anzóis em seu queixo e farei os peixes dos seus regatos se apegarem às suas escamas, ó Egito. Eu vou pegar esse Deus e vou acabar com ele. Puxarei você para fora dos seus riachos. Ele não é o Deus grão? Ele não é o Deus rio? Silêncio aí, Daniel. Puxarei você para fora dos seus riachos com todos os peixes grudados em suas escamas. Deixarei você no deserto. Hoje, onde é que estão os deuses egípcios? Tudo enterrado na areia. De vez em quando eu acho lá. Esse que eu visitei, eu achei. Você cairá em campo aberto e não será recolhido, nem sepultado. Darei você como comida aos animais selvagens e às aves do céu. Então todos os que vivem no Egito saberão que eu sou o Senhor. Próximo. Acabou? Só isso. Posso dizer que tinha mais? Então Deus profetiza o fim do império, da civilização egípcia. E quem acaba com ele são os romanos. A última dinastia de Cleópatra. Ela tem que se casar com Júlio César para poder não ser tudo destruído. Tá? A maioria dos imperadores romanos vão lá em Alexandria e destroem toda a arquitetura, destroem todos os livros, destroem a biblioteca que está lá para não deixar rastro. Os deuses são lançados no deserto. Tempestades de areias vinham e cobriam. As riquezas do Egito, nem metade delas foram descobertas. Está tudo debaixo do deserto, irmão. Por quê? Tamanha era a idolatria naquele lugar. A idolatria ela acabou, os deuses foram enterrados, mas o sistema continua aqui no nosso meio. E nós, como, estou me englobando aqui como ser humano, nós como meros escravos, estamos trabalhando por ração, carregando pedra do sistema do governo humano. E estamos esquecendo Deus. Certo? Quando você deixa de estar na casa de Deus para fazer qualquer coisa que não seja a vontade de Deus, você está embaixo do sistema humano. Quando chega uma pessoa na sua casa, no dia do seu compromisso com Deus: ó, pastor, eu não vi porque chegou visita lá em casa. Você está no seu sistema humano. Às vezes eu fico observando, na época de festividade da igreja, as pessoas saem de férias. Eu não entendo isso não. Se a sua prioridade não é Deus, você está sobre o mesmo sistema egípcio de idolatria. E a Bíblia ela é muito clara quando fala: buscai em primeiro lugar o governo de Deus, aí depois as outras coisas vêm. Mas isso não é interessante a grande maioria, só uma minoria que aceita isso aí. Tá bom, pessoal? Amém? Vamos orar.